Galerinha do nono ano do Colégio Domínio. Gente, primeiramente, estou aqui só passando as folhas do livro de vocês, tá? Primeiramente, parabenizar vocês como um todo pela prova, tá certo? A prova de vocês estava uma prova de um nível bom, tá certo? Vocês tiveram um desempenho excelente na prova. Lógico que alguns aqui e acolá, mas de geral, vocês tiveram um desempenho excelente. Vamos nos esforçar para manter esse desempenho, afinal de contas, todos os meus alunos são o quê? Nota 10, certo? Não admito menos do que isso dos meus alunos, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Quero agradecer vocês pela atenção das minhas aulas. Espero que vocês continuem com esse acompanhamento, certo? De pertinho. Utilizem o livro, leiam, tirem as dúvidas, que na medida do possível a gente vai se organizando. E além do mais, se cuidem, fiquem em casa. Se precisar sair, use a máscara, tá bom? Então, assim, galerinha, vamos aqui para nossa aula. A gente já começou o nosso conteúdo do nono ano falando um pouco da globalização. Agora, nesse momento, eu vou dar, digamos assim, uma introdução maior ao que é o capitalismo. A gente viu lá uma relação capitalista e tudo, mas a gente não viu exatamente o que é o capitalismo propriamente dito. Então, eu vou dar uma introdução, eu vou fixar um pouco mais sobre esse capitalismo, certo? Nessa unidade, a gente vai trabalhar a unidade 2, produção e trabalho, certo? A partir da página 46 do livro de vocês. A gente vai ver esse capitalismo, eu vou explicar melhor, porque às vezes o livro ele é muito, digamos assim, simples para vocês, ele é muito simplista, então cabe aqui a gente intensificar um pouco mais esse processo dessa expansão capitalista, que é o que o livro de vocês traz. Depois a gente vai ver um pouco das revoluções industriais, certo? Das 3 revoluções industriais, a gente vai ver também aqui comigo, aliás, as 4 revoluções industriais, a gente vai ver comigo também as 4 fases do capitalismo. Então, eu peço a vocês que fiquem bem atentos no que eu estou falando e depois consulte o livro na hora de tirar as dúvidas de vocês, ok? Vamos aqui, vamos prosseguir. Gente, o conteúdo não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo que vocês viram pela primeira vez, mas vamos dar aqui uma sequência. Capitalismo. Deixa eu reduzir aqui a minha cabecinha, porque fica no meio do texto. Vamos lá, capitalismo. O que é o capitalismo? A gente vive dentro desse capitalismo e muitas vezes não sabe o que ele significa, qual a influência dele nas nossas vidas, para que ele serve. Então vamos lá. O capitalismo ele é um sistema econômico e social baseado em quê? Na propriedade privada dos meios de produção. Isso eu já tinha falado para vocês, eu acho que foi para vocês. Que tem vista no lucro, do qual os trabalhadores não participam, certo? Esses recebem um salário em troca da sua força de trabalho. Gente, o que, que vai acontecer? Eu tenho aí a propriedade privada, eu vou ter o dono dos meios de produção, que vai ser aquele dono da indústria, aquele dono da loja, aquele dono do mercantil, certo? E qual é o objetivo principal desse capitalismo? O lucro, certo? Gerar sempre lucro. E como é que ele faz para gerar esse lucro? Ele vai gerar sempre o lucro em cima do que? Reduzindo os custos, principalmente com a mão de obra. Ele vai pegar os trabalhadores que vão ofertar sua força de trabalho a um baixo custo, por não reconhecer digamos assim, o valor dessa sua força de trabalho e o capitalismo também fazer com que essa força de trabalho seja desvalorizada, tá bom? Então, isso vai ocorrer.
a gente, eu digo a gente porque eu também oferto a minha força de trabalho, é uma força de trabalho intelectual? Sim, mas não deixa de ser uma força de trabalho. E a gente vende essa força de trabalho, o meu tempo, o que eu produzo, eu estou vendendo em troca de um salário, tá certo? E o lucro do que vai ser gerado com a minha força de trabalho é repartido? Não, tá certo? Por exemplo, a pessoa que trabalha na indústria, aquele lucro que o dono da indústria teve ao longo do ano, ele vai repartir com seus funcionários? Não, ele de momento algum ele vai fazer essa divisão com seus funcionários. Ele vai ficar com o lucro todo para ele, tá certo? O sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade privada, em que toda vida em que toda propriedade é privada. Gente, antes do capitalismo, eu tinha um outro sistema econômico, que era o sistema feudal. Vocês devem ter visto isso em história, tá certo? E como é que funcionava esse sistema feudal? Eu tinha um senhor feudal, certo? Que era o dono em tese das terras. E esse senhor feudal, ele meio que emprestava, tá? Eu não vou usar os termos da história, mas ele meio que emprestava as terras para que as pessoas pudessem viver. E em troca de viver naquelas terras, as pessoas pagavam esse senhor feudal de que forma? Por meio do trabalho e por meio também do excedente da sua produção. Mas elas nunca se tornavam donos daquela propriedade, tá certo? Eles só habitavam ali. Mas já com o sistema econômico capitalista, eu já passo a ter a propriedade privada, eu já passo a ter direitos a ter essa propriedade privada, tanto dos meios de produção, quanto, propriamente dito, uma casa, uma moradia, uma terra, tá certo? Você passa a ter isso de forma privada. Deixa só eu responder aqui umas coisas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Perdi aqui meu raciocínio. Estava recebendo uma mensagem aqui, sem graça. Gente, vamos continuar aqui. Ele é um sistema econômico onde possui propriedade privada dos meios de produção, como máquinas, matérias-primas, instalações. Sua produção e distribuição de riquezas são regidas pelo mercado, no qual os preços são determinados pelo livre jogo de oferta e da procura. O que é que ele está querendo dizer aí? Eu tenho uma pessoa que ela vai ser dona das máquinas, dona da matéria-prima, dona das instalações, tá certo? E a produção dela vai ser de acordo com que o mercado. Se o mercado estiver precisando muito daquele produto, o que ele vai fazer? Ele vai regular para produzir menos, para poder vender mais caro e, consequentemente, aumentar o seu lucro. Afinal de contas, o único objetivo do capitalismo é obter lucro. Quanto mais alto, o lucro máximo, quanto mais alto, melhor. E como é que esse capitalismo surgiu? Gente, durante o período das grandes navegações, eu vou ter, aliás, um pouco antes das grandes navegações, eu vou começar a ter um acúmulo de capital. Inicialmente, durante o período feudal, as coisas eram feitas por meio de troca. Eu não tinha uma moeda, eu não tinha uma valorização da moeda. Ocorria, por exemplo, se eu produzisse arroz, um de vocês produzisse feijão, o outro produzisse milho, aquele meu excedente, a gente fazia o quê? O escambo, a troca. Só depois de um período é que começou a valorização por metais preciosos. Aí, com essa valorização de metais preciosos, é que a gente vai ter esse surgimento desse sistema capitalista. Aí a gente vai ver um pouco da expansão desse sistema capitalista. Vamos ver aqui mais um pouquinho das características dele, tá? Antes da gente ver um pouquinho da expansão. Gente, vocês podem acompanhar, eu estou falando mais do que tem no livro de vocês, mas basicamente é a mesma coisa,
só que com uns, digamos assim, com umas características a mais, né? Vamos lá. A estrutura de propriedade privada, os bens e os meios de produção pertencem a particulares. Daí uma das principais características. Peço a vocês que em momento algum esqueçam as características do capitalismo, tá bom? A relação do trabalho, gente, com a propriedade privada, com os meios de produção, a gente já passa a existir o quê? O trabalho é assalariado, que é predominante. Aí vem aquela pergunta, professora, mas aqui no Brasil, lá em 1500 até 1800, a gente não vai ter os escravos, eles não eram um trabalho assalariado. Gente, o Brasil ele não é uma exceção, mas também eu não posso dizer que foi a regra do que ocorria no período. Mas o trabalho assalariado para o capitalismo, tem que ser predominante. Por que ele tem que ser predominante? Porque a gente precisa comprar. Eu trabalho, eu ganho o meu salário e aquele meu salário eu vou consumir. Para o capitalismo funcionar, eu preciso que esse consumo funcione. Eu preciso que esse ciclo ele continue agindo. Se ele não agir, o capitalismo ele vai quebrar, como ele quebrou em outras ocasiões, tá certo? Mas não se preocupe, mesmo que eu esteja falando muito rápido, vocês voltam um pouquinho a aula, aí depois segue. E outra coisa, a gente vai ter essa aula, na próxima aula eu vou fixar o conteúdo, depois a gente vai ter revisão, vai ficar ninguém na mão, tá bom? O objetivo, o único objetivo, certo? É ter constantemente a obtenção de lucro, não importa quem perca com isso. Vocês entenderam aí? Eu vou ter uma exploração do homem pelo homem, tá? E eu vou querer obter lucro em cima disso. Não importa que se para um carro, por exemplo, um carro hoje, vou usar aqui o modelo que a gente tem aqui em casa, um Renault Sandero, que a média de valor dele eu acho que era 40 mil reais, financiado, tá, gente? Era essa. Hoje esse carro tá um pouco mais caro, mas isso é indiferente. E uma pessoa que trabalha, digamos, produzindo esse Renault Sandero, ela ganha em média quanto? Sei lá, vamos dizer, botar aqui uma média salarial de 3 mil reais. Ela tem condições de comprar esse carro? Não, gente. Quando eu for pegar o salário daquela pessoa, tirar o aluguel, a alimentação, água, luz, outras despesas, internet, outras despesas de calçar, vestir, tiro todas essas despesas, o salário daquela pessoa já está comprometido, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Para consumir esse produto, a gente acaba financiando. Mas quando eu financio, eu estou adquirindo ele, mas não é da forma mais adequada. Eu estou pagando altos impostos, eu estou pagando altos juros, eu vou pagar o dobro daquele valor daquele produto. Ou seja, nessa ideia da obtenção do lucro, quem está produzindo, quem está ofertando a força de trabalho não tem condições necessariamente de consumir aquele produto, tá certo? Os meios de troca, o meio de troca principal é o quê? O dinheiro. E o que é que facilitou o surgimento do comércio e outros meios de troca? Cheque, cartão de crédito, débito. Hoje em dia a gente vai ter o Pix, tem as moedas online, tem uma variedade de forma de circulação desse dinheiro hoje em dia, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui nessa nossa aula, porque se depender de mim, vocês sabem que eu falo muito, né? Eu vou seguir aqui falando e a gente chega a passar do tempo de uma aula agradável e vai ficar chata. Vamos lá, o desenvolvimento desse capitalismo. Gente, o capitalismo ele vai ser dividido em fases, certo? E cada uma das fases vai ter características diferentes.
Pois bem, vamos lá. O capitalismo ele vai ser dividido em fases, cada fase vai ter características diferentes, certo? O capitalismo passou a ser predominante no mundo ocidental a partir do século XV, século XVI, e a transição houve entre o feudalismo para o capitalismo foi bastante desigual. Foi mais rápida para a parte ocidental da Europa e mais lenta para a parte central e oriental. O capitalismo foi evoluindo gradativamente, considerando seu processo de desenvolvimento. Pode-se dividir ele em 4 fases. Quais fases? Capitalismo comercial, que é o das grandes navegações, tá? Eu vou dar outro nome a ele, gente. Peraí, deixa eu ver se o livro de vocês diz isso. Não, então vamos ficar com esse capitalismo comercial para ficar igual o livro de vocês. Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional, tá bom? Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida algumas das características só dos 3 primeiros, tá? Eu não vou me aprofundar. Nós vamos ver aqui o capitalismo comercial, que tem início ali século XV até o século XVIII. Professora, significa que o capitalismo comercial ele não existe mais? Não, galerinha, ele continua existindo, tá bom? O que que vai acontecer? Epa, meu cabeção tá bem grandão, né? Ele continua existindo, ele vai continuar existindo, porém, o que que vai acontecer? As outras formas do capitalismo vão estar mais intensificadas. O capitalismo comercial, ele vai surgir lá com as grandes navegações, com a expansão colonial, certo? A ideia da busca por novas terras, novos territórios para serem explorados. E eu vou ter aí nesse período 2 tipos de colônia. A colônia de exploração, que foi no caso o Brasil, e a colônia de povoamento. Como exemplo, a gente vai utilizar os Estados Unidos. E qual era o objetivo? Uma colônia de exploração, como o caso do Brasil, era tirar as riquezas do Brasil ou gerar mais riquezas, tá certo? Através do Brasil, e toda essa riqueza retornar para a Europa, como a gente já viu na disciplina de história, talvez em geografia em algum momento. E a colônia de exploração, ela funcionava como o quê? Eles também iriam gerar riquezas próprias e tornariam-se o quê? Um mercado consumidor, tá certo? E funcionou para o que esse período do capitalismo comercial? Ele funcionou para que os países da Europa, os países que participavam dessa expansão das grandes navegações conseguissem acumular mais riquezas, acumular lucro e tivessem a primeira revolução industrial, tá certo? Professora, mas o que que tem a ver o dinheiro com a revolução industrial? Gente, eu só consigo investimentos e tempo para esse investimento se eu tiver dinheiro, se eu tiver algum tipo de riqueza. Durante esse capitalismo comercial, eu vou ter como é que se diz aqui de forma bem simples? Eu vou ter um acúmulo de capital e esse acúmulo de capital vai ser investido no desenvolvimento de tecnologias, para a época, tecnologias, certo? Para esse desenvolvimento da Revolução Industrial. E eu vou ter em seguida, ali século XIX, até 1900, até o século XX, até o início do século XX, um capitalismo industrial. O que que vai ocorrer durante esse período aí, do século XVIII até o século XX? A gente vai ocorrer aí a primeira e segunda revolução industrial, certo? E vai ocorrer um princípio também de uma terceira revolução industrial. Eu vou ter um imperialismo europeu, que é esse imperialismo europeu
a dominação da Europa, certo? A expansão da Europa, a dominação da Europa em quase todo o território mundial, todo o espaço mundial. E eu vou ter alguns outros, a partilha da África, da Ásia, o Congresso de Berlim, o que definiu que parte das terras pertenceriam a Portugal, parte pertenceria à Espanha, das novas terras descobertas. A partilha da África, a África foi dividida lá em Inglaterra, França, Portugal, cada um ficou com um pedaço da África para explorar e da Ásia também, tá certo? Isso daí foi o imperialismo europeu. E durante o capitalismo financeiro, mas o que que importa mesmo, gente, do industrial, né? Vamos voltar aqui para o industrial. O que que importa mesmo? Que aí eu vou ter a primeira e segunda revolução industrial, eu vou ter a descoberta de novas fontes de energia nesse período, eu vou começar a ter uma mudança na organização do trabalho, mas a gente vai ver quando eu estiver explicando para vocês a respeito das revoluções industriais, tá bom? E o capitalismo financeiro, certo? Aí eu já vou ter uma descolonização que vai ser, os países vão deixar de ser colônia, vão passar a produzir suas próprias riquezas e vão passar a gerar riquezas e consumir. Aí eu já vou ter o neocolonialismo, o neoimperialismo, que são assuntos que a gente não vai trabalhar com vocês, não, pelo menos não por enquanto, tá certo? Vamos aqui prosseguir, certo? Na aula de vocês. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho das revoluções industriais. Gente, vai ser pouquinho mesmo, porque eu não vou expandir muito agora nessa aula inicial. É muito conteúdo para vocês em um período muito curto, né? Então eu vou só dar uma explicaçãozinha, gente. Vou dar só uma explicaçãozinha rápida e aí eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, que eu vou dar uma dica para vocês. Na hora lá da atividade, quando você for fazer, gente, por favor, outra coisa, eu passo a atividade do livro, por favor, não responda no próprio livro. Por quê? Porque na hora da foto, o espaço é apertado e a professora não consegue ler direito, tá bom? Então, por favor, se você quiser tirar uma dúvida, bota lá no finalzinho da atividade, dúvida, 2 pontos, e coloque isso e isso. Aí na próxima aula eu explico, tá bom? Vamos ficar acordado assim. Ou então você pode mandar perguntando lá no Agenda Edu. O problema é que no Agenda Edu às vezes é muita mensagem, porque eu recebo muita atividade e eu acabo não tendo tanto tempo quanto eu gostaria para dar atenção a vocês, tá bom? Vamos para a primeira Revolução Industrial, página 50, certo? Aqui de vocês. Antes das fábricas, a transformação da matéria-prima ela se dava de que forma? De uma forma artesanal. Uma única pessoa fazia todo o processo de produção de uma determinada coisa. Por exemplo, se fosse para a produção de um calçado, aquela pessoa iria produzir o solado, o couro, o animal, iria costurar, iria fazer todo o processo de produção, certo? Aí no século XVI surge a manufatura, certo? O que é essa manufatura? É um trabalho ainda manual, mas ele passa a ser exercido de que forma? Em grupo, certo? O artesão ele vai fazer essa produção, mas ela já passa a ser feita em grupo e aumenta a escala da produção. Quando as novas tecnologias começam a surgir, as novas fontes de energia, como o carvão mineral, como o surgimento, a descoberta do petróleo, do carvão mineral e da máquina a vapor, das novas tecnologias, aí sim a gente já vai ter a criação de maquinários e a produção passa a ser em escala, certo? Eu já vou ter uma produção em
escala. E aí vai ser o surgimento da primeira revolução industrial. E o dinheiro dessa revolução industrial veio de onde, professora? Durante o capitalismo comercial, lá nas grandes navegações, o acúmulo de capital com a exploração das colônias propiciou, financiou essa primeira revolução industrial. Onde ocorreu essa primeira revolução industrial e quando ela vai ocorrer na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Só a Inglaterra participou dessa primeira revolução industrial? Não. Eu vou ter em seguida Bélgica, França, Holanda, Rússia, Alemanha e o próprio Estados Unidos, mesmo ele sendo colônia. E qual é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Ambos não eram colônia. Já falei para vocês. O Brasil foi colônia de exploração, enquanto os Estados Unidos foi colônia de ocupação da Inglaterra, tá certo? Ele funcionou como expansão do território. Alguns aspectos caracterizam essa etapa de industrialização. Quais? Novas tecnologias, certo? Influenciaram as técnicas, novas formas de produção. Quais os tipos as principais indústrias? Têxteis, tá? E a mineradora, que utilizava o carvão mineral como fonte de energia. E o tipo de salário, gente, somente com a Revolução Industrial é que a gente começa a realmente ter esse salário. A pessoa vai receber por um salário. Antes, vocês lembram a ideia da troca? Eu vou oferecer o meu dia de serviço, aquela pessoa vai me dar um produto. A partir da introdução da indústria que eu vou ter um salário. Compensação é um salário muito baixo, muitas horas de trabalho, tá bom? E a gente começa a ter o quê? A migração. As pessoas passam a sair da área rural e eles vão passar a migrar para viver na área urbana, para viver nas cidades, ok? E no geral, gente, a situação das fábricas, elas não era uma situação, digamos assim, excelente, né? Mas aí, a partir dessa revolução industrial, é que eu vou ter a DIT. O que é uma DIT? Divisão Internacional do Trabalho, certo? Eu vou ter uma divisão dos países de acordo com a especialização. Por exemplo, Brasil, até bem pouco tempo atrás, era um país de produção agrícola. Aí eu vou ter um país que ele vai ser industrial, mas não vai ser um industrial e tecnológico. Eu vou ter uma indústria de base, vou ter um país tecnológico. É esse tipo de divisão que a gente vai ter, certo? E esse período aí que a gente está falando é o período do capitalismo industrial, certo? Vamos encaixando uma coisa com a outra. Eu vou finalizar a aula. A gente vai ver na próxima aula as outras 3 revoluções industriais, tá bom? E por enquanto eu vou dar uma finalizada. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês tiram na medida do possível. Com saudade. Espero rever vocês em breve. Uma turma maravilhosa, tá? Cheirinho e em pé, não é isso? Opa!